prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Pessoas não amadurecem com os anos, elas amadurecem com os danos. Porque tem gente que só envelhece, mas não amadurece. As pessoas amadurecem com os danos. Se os danos não te amadurecerem, não espere que os anos façam isso. Davi teve que aprender que pedra se joga em gigante e pão se serve aos irmãos, mesmo que eles te persigam. Pedra é para gigante, não é para os irmãos. Pão é para os irmãos. Davi aprendeu. Derrube os gigantes que estão na sua frente. Não é a idade que te torna maduro, é a responsabilidade que gera em você um processo de amadurecimento. Eu tenho ouvido muita gente falar, irmãos. Esses dias uma roda de pastores, e eu falando, o pessoal diz: ô Luiz, quantos anos você tem? Na época eu tinha 56 ou 55. Eu digo, ele diz: rapaz, você vai perceber uma coisa, você vai ficando velho, você vai perceber que o fogo também, a gente dá uma, né, na obra de Deus assim, a gente dá uma recuada. Eu digo: não, irmão, eu vou ser um velho chapado. Irmão, eu vou ser um velho chapado, desequilibrado. Eu vou ser um velhinho desequilibrado, gente. Eu vou acreditar em coisa porque parece que agora está mais gostoso, porque agora eu estou acreditando em mais coisa. Eu já fiz muitas coisas pela força do meu braço, pela minha vontade de fazer. Mas agora, à medida que eu for andando, eu vou vendo que é verdade mesmo. Está melhor agora, irmãos. Mas tem que cuidar, porque na velhice você sabe como é que é. Você tem que preparar também, né? Sua família, seus filhos, tem que fazer um pezinho de meia. Eu disse: meu irmão, se na velhice eu estiver mendigando, então não foi para Cristo que eu trabalhei. Porque a minha Bíblia diz, e eu creio: eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, pode gastar tudo, pode gastar seu tempo, suas energias, seus recursos, você não vai ficar na mão. Deus vai cuidar de você até o seu último fôlego. Você vai ter para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os filhos dos seus filhos. Porque a minha Bíblia diz que é assim. Então, por favor, vai dormir cheio de ideias e acorde cheio de atitudes. Acorde com muitas atitudes. Eu quero mais. Ei, eu quero mais. Eu sei que tem mais. Aleluia. Tem coisas que eu não compreendi ainda, e talvez Deus não queira que eu compreenda, porque se eu compreender eu recuo. Já pensou, irmãos? Se Deus falasse assim para José: Zé, meu querido Zé, você é o meu querido, você vai até usar uma túnica diferenciada, porque você é diferente, Zé. Mas depois, Zé, teus irmãos vão pegar você, vão dar um pau em você, quebrar seus dedos, vão arrancar sua túnica, vão vender você como escravo, Zé. E você vai parar numa casa, José, mas fique tranquilo, o homem daquela casa é uma bênção, a mulher não presta. E você, por causa dessa mulher, você vai preso por um crime que você não fez, Zé. Mas fica tranquilo, é só por 10 anos. Mas depois, você vai ser governador. Você acha que José ia, irmão? É por isso que Deus não conta tudo. É pegadinha da eternidade. Se o Senhor contar tudo agora, você não vai. E você acha que está indo, caminhando eu vou para Canaã, e ainda briga com os outros: se você não vai. E Deus vem comigo. E você vai deixando pedaços de você no caminho, lágrimas, recursos que você poderia ter gasto com a sua casa, com seus filhos.
Você vai deixando lágrimas. Você chorou por gente que não merecia suas lágrimas. Você investiu em pessoas que não mereciam os seus recursos, mas não foi por causa deles, foi por causa de você. Por quê, pastor? Porque Deus não perde a viagem. Ou daqui para lá, ou de lá para cá, sempre alguém é abençoado. Você está crescendo. Você está crescendo, irmãos. Você está indo. Canaã é logo ali. Mas não tente fazer só o que você compreende. Porque você vai ter que fazer muita coisa que você não compreende. E o problema é que quando a gente acha que compreende, Saulo, a gente começa a criar critérios para salvar os outros que nem a gente foi salvo por eles. A gente começa a criar critérios para os outros, pedágio para os outros que nem a gente pagou. A gente começa a criar critérios para salvar esse, aquele e o outro que nem a gente foi salvo por esses critérios. E a gente começa a correr atrás de coisas, de títulos, de posições. Você não precisa de posições e de títulos para ter honra. Você precisa de fé. Porque a fé que honra Deus, Deus honrará essa fé. Deus honrará essa fé. Aí você vai entrar em lugares de títulos, de posições, de cadeiras de autoridade, de canetas de autoridade. Muita gente Deus vai colocar na sua mesa. Então entenda, você não vai compreender tudo. Então o que o Senhor está esperando para me abençoar? Está esperando encontrar no seu coração humildade suficiente para dar aquilo que Ele já falou que é seu. E você não precisa mais fazer campanha por essas coisas, elas já são suas. Então Deus está esperando o quê? Só achar humildade suficiente dentro de mim, e fé suficiente dentro de mim, amor necessário para entregar corações para me cuidar, generosidade necessária para me dar recursos, quebrantamento necessário para me tornar pai de muitos ou mãe de muitos. Deus só está esperando eu aumentar o nível. Irmãos, escreva isso, porque isso vai te ajudar. O propósito do evangelho não é te poupar do sofrimento presente. O propósito do evangelho é te poupar do sofrimento eterno. Então não corra para o evangelho para ser livre do sofrimento presente. Você corre para o evangelho para ser livre do sofrimento eterno. Então é melhor que você sofra agora do que você viver uma eternidade de sofrimento. E você vive agora superações. Todo homem que superou, ele vai ver a glória de Deus. Nenhum homem verá a glória de Deus sem viver uma vida de superações, de vencer os obstáculos que o próprio Deus, não pense que é o diabo, não é o diabo que cria os filhos de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Não entra nesse caminho porque o diabo se levantou. Ele vai se levantar sempre porque esse é o trabalho dele. Mas ele não te empurra, é você que se joga. Obrigado pelo seu aleluia de novo. Então, querida, não tente compreender tudo. O que eu faço, pastor? Tem horas que não é para fazer, é só para crer. Crer que tudo que Deus disse para você vai se cumprir. Ele só está procurando e achar fé suficiente dentro de mim. Amém? Às vezes as pessoas vêm para a igreja e ela transfere para o pastor as suas expectativas. Irmãos, pastor não é pasto. Pastor não é pasto. Pastor leva as ovelhas até o pasto, mas ele não é pasto. Pastor é para ajudar você a regir seus pensamentos, que são movidos pela palavra, que são estabelecidos pela conduta. Então o pastor te ajuda a mudar pensamento, a receber a palavra e mudar a conduta. Porque o ambiente é regido pelo pensamento. Um lugar onde pessoas desconfiam das outras, esse lugar é difícil demais de trabalhar. Porque, irmãos,
porque vai ter que ter um profeta ali para começar a direcionar pessoas pela palavra. Mas o que estabelece aquele lugar, na graça de Deus, é a conduta daquele lugar, a conduta das pessoas. Então, querido, nós temos a capacidade de ser cristãos e mudar o ambiente. Nós podemos mudar o ambiente. Não pense por estar na igreja, todo domingo você está guardado e protegido. O primeiro crime no mundo aconteceu por causa de um culto. Porque 2 irmãos foram cultuar a Deus e um deu um culto maior do que o outro. E aquele que deu um culto menor, deu um resto de culto, matou o irmão que deu o culto melhor. O primeiro homem que caiu, ele não caiu numa balada. Ele não caiu na boca. Ele caiu no paraíso, onde Deus vinha com ele todo dia. Ele caiu no paraíso, mas eu conheço um que venceu no deserto, que venceu a morte e o inferno, que desceu às profundidades e pregou aos espíritos em prisão. Ele que deixou o paraíso para vencer no deserto. Então não é o ambiente que forma você. Não é o ambiente. Aquele cara depois que enriqueceu desviou. O dinheiro não desvia você, ele só revela quem você foi, quem você sempre foi. Aquele cara, ele depois que ele entrou para a política, depois que ele entrou ele prosperou, ele abriu empresa, ele desviou. Não, irmãos, os ambientes não desviam você, eles só revelam quem você sempre foi. Uma vez há uns anos atrás, um cara escreveu um rap chamado A Graça da Garça. A capacidade de andar no meio da lama. Você já viu uma garça? Sem sujar as suas vestes. Ela é toda branquinha e os pés sujos, porque ela anda no meio da lama, mas ela é toda branquinha. Essa é a graça da garça. Essa é a graça do cristianismo, de andar no meio do mundo, no meio do pecado, mas ter sangue nos umbrais das suas portas e não ser afligido pelas pragas que assolam a humanidade. Guarde o seu coração, querido. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas está na Bíblia. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente santo, senão matarias a ti mesmo. Porque tem gente que é justa para os outros, não para si mesmo. É santa para os outros, não use da sua santidade para impedir pessoas de chegarem a Deus. Não use da sua santidade para impedir pessoas de chegarem a Deus. Então o paraíso não te protege. Por isso Deus prefere te ter no deserto do que te perder no paraíso. Aleluia. Não tente compreender. Eu já tentei. Eu já fui um cara que já tentei pregar para Deus. Eu já tentei salvar só quem eu acho que deveria ser salvo. Quem não acho, eu não posso ir lá. Eu não posso pregar. Eles nem são meus irmãos, são só os primos. Mas o seu Jesus, o Jesus que você ama e serve, ele tinha uma fama. E a fama dele era: olha, ele é amigo de pecadores. Ele come com os pecadores. Jesus era amigo de pecadores. Sabe? Tá gravando, né? Tá filmando, né? Então eu não posso falar tudo. Eu tenho um precioso amigo que é padre. Eu não posso dizer a cidade dele, nem o estado dele, porque é mistério. Dia dos Pais, ele me mandou um áudio. Apóstolo, eu queria hoje no Dia dos Pais dizer que o senhor é um pai para mim. Como que eu vou falar isso na igreja? Ele disse: eu não tenho muitos familiares, e o senhor se tornou um pai para mim. Eu prego, eu mando esboços para ele das pregações. Ele filma a missa e manda para mim.
Pastora Rose, ele disse: pastor Luiz, hoje você não acredita, eu orei para todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Que lindo. Eu vou pregar no estado dele. Ele vai a paisano. Ele vai a paisano, escondido. Missionário oculto. Vai assistir o culto. Nós ficamos na nossa equipe no hotel. Ele vai no hotel com a equipe dele. Sentamos numa roda para conversar das Escrituras. Tem mesas que, se eu sentar e dizer que eu tenho um amigo padre, eles vão dizer: você não é crente. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente que pensa que Deus é evangélico, que Deus aceitou Jesus e veio congregar aqui. Deus estava desviado no Velho Testamento. Ele mandava matar as criancinhas, mandava matar as cidades inteiras, destruía todo mundo. Aí tem gente que pensa que Deus é evangélico. Deus aceitou Jesus agora, foi batizado e já pode tomar ceia. Deus é o Deus de toda a terra. Ele amou o mundo. As pessoas que você não gosta dela, Deus quer salvar elas. Por isso não pode ter ódio no seu coração por ninguém. Se você que se diz cristão, um pequeno Cristo, você também deveria morrer por ladrões. Você também deveria oferecer o paraíso a ladrões. Que evangelho é esse, irmãos? Que as pessoas ficam se gladiando na internet, como se a minha igreja fosse a única que salva. Que evangelho é esse, irmãos? Que todo mundo se alegra quando alguém cai da graça. Que evangelho é esse que ninguém acredita no retorno de ninguém para os púlpitos? Eu vou te falar uma coisa: se eu estou fazendo alguma coisa errada por viver assim, então eu prefiro voltar a vender cocaína do que ser um pregador desse evangelho lixo, desse evangelho de mentira e de engano, que não ama as pessoas. Eu deixei uma vida de bandido para ser alguém que Deus podia confiar. Eu deixei de ser um viciado entorpecente para me entorpecer no seu amor. E eu achei que eu era doido quando eu cheirava cocaína. Doido eu sou agora, porque eu falo sozinho, belisco poste. E se ele me mandar eu andar por sobre as águas, eu ando. Eu paro na sinaleira, falo em línguas, eu falo sozinho. Eu viajo, às vezes ainda se fala. Ela diz até para quem está do lado: ele não está mais aqui, já foi. Eu digo: eu saio mesmo, eu saio. Então você tem que tomar, você tem que ver se não é TDAH. Deve ser TDAH, A, B, C, D. Deve ser tudo, eu devo ter isso tudo aí que você está falando. Você tem que ver se não é déficit de atenção. É de atenção, porque tem coisas que eu não quero dar mais atenção para elas, porque elas não significam nada para Cristo. E elas não podem mudar a vida de alguém. Se eu for no médico, eu fico internado. Eu fico. E é isso que faz de você incompreensível. É isso que faz de você incompreensível. Não tente se enquadrar naquilo que não pode se enquadrar em Deus. Por favor, não tente ser alguém aceitável para ser aplausível. Por favor, não tente ser alguém aceitável. O evangelho é loucura. E enquanto você não entender o que eu estou dizendo, você vai querer enquadrar Deus no seu código de ética. Uns pedem sinal, outros buscam sabedoria, mas o evangelho é loucura. Enquanto você não estiver um diagnóstico de insanidade espiritual,
Você não serve para o evangelho sobrenatural. Não serve. Enquanto você não tiver um diagnóstico, as pessoas dizem: isso aí é louco. É louco. Os homens loucos fazem coisas loucas. Gente normal faz só o que é normal e vive uma vida normal. Não, eu acredito, eu prefiro acreditar. Então me tenha como louco. Muitas doutrinas que só trazem a você uma consciência da sua força. Muitas doutrinas que só trazem a você uma consciência da sua inteligência. Não, o evangelho traz a você uma consciência da sua fraqueza e da sua insanidade. O evangelho, já Gladys, prova pra gente que a gente é doido. Que a gente é louco. O problema é que a gente fica pensando o que os outros vão pensar. E porque os outros vão pensar, nós não fizemos o que Deus nos chamou para fazer. E quando a Iraci me olha assim, eu tenho medo. Você não pode viver na sua força sem uma consciência da sua fraqueza. Você não pode viver na sua sabedoria sem uma consciência da sua ignorância. Por isso, eu vim aqui hoje despertar você. Eu até falei para meus irmãos: vocês vão ouvir a mesma coisa que vocês ouviram lá. E nós estamos essa equipe, irmão. Nós estamos juntos, nós já fomos para Navegantes, já fomos para Balneário. Nós estamos juntos, uma turma aí, né? Desde a semana passada, nós estamos juntos andando na estrada, pregando o evangelho. Eu não vou em Indaial porque a Márcia não convida mesmo a gente. Ah, convidou? Ah, não, tá, depois eu vou ver então. Evangelho não se mede lógica com lógica, porque o evangelho não tem lógica. Como é que você explica que um inocente morre por pecadores? Isso é evangelho. Um inocente morrendo por pecadores. Isso que a Bíblia chama de sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. É isso que a Bíblia diz, que a ira do homem, a força do homem não produz a glória de Deus. Não produz, irmãos. O que faz você diferente é a sua dependência de Deus. Você pode estudar sobre Deus, e faça isso porque é importante. Mas Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. E depois que você prova, aí você vai querer mergulhar de cabeça nas escrituras. Você vai querer aprender tudo. O problema é que hoje nós temos mais do que precisamos, comemos mais do que precisamos, fazemos mais do que podemos, não relaxamos, não tratamos o descanso como um princípio, não desfrutamos da presença de Deus. E por isso nós vivemos nessa loucura desenfreada, nesse frenesi, que você senta do lado de uma pessoa num avião, você voa com ela 1 hora, 1h30, você sabe tudo em 1h30 do que ela faz, e ela sabe tudo o que você faz. E quando você está saindo, você aperta a mão e diz: como é o seu nome? Nós chegamos num lugar que o que a pessoa faz é mais importante do que aquilo que ela é. Onde a identidade não faz mais sentido, a pessoa é porque faz, não é para fazer. Nós fomos chamados para achar nosso lugar em Cristo, irmãos. Este é o processo da missão. A missão tem uma origem, a missão tem uma causa, a missão tem uma finalidade, a missão tem um fundamento e a missão tem uma legislação. Essa missão, eu vou repetir, ela tem uma origem, ela partiu de um lugar, ela tem uma causa, ela tem o que fazer, ela tem uma finalidade, ela tem o porquê fazer, ela tem um fundamento, ela está firmada em alguém, não é em algo, é em alguém. Ela tem uma legislação, ela tem princípios que regem essa missão. E se eu não fizer debaixo dos princípios de Deus, então eu termino aqui com uma palavra. Natan,
Um dia entrou na sala de Davi, na sala do trono. Davi está sentado no trono. Natan disse: Davi, eu tenho uma história para te contar, rapaz. E Davi diz: ok, pode contar, Natan. E Natan diz assim: tinha um homem que tinha uma ovelhinha, e tinha um outro cidadão que tinha várias ovelhas. Você acredita que aquele cara que tinha várias ovelhas escondeu as ovelhas dele e matou a ovelha daquele cara que tinha uma só ovelha? Davi, enfurecido, ele sai do trono e diz: esse cara tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais para ele. Natan para, olha e diz: este homem és tu, Davi. E começa a contar: eu te dei tudo, eu te tirei de trás das malhadas, das ovelhas do teu pai, eu te dei casa, eu te dei esposa. E se fosse pouco, tu me pedirias, eu te daria mais. Natan estava dizendo: agora eu não posso te ajudar. Davi cai em prantos, em lágrimas. Só que Davi deu 2 sentenças. Ele disse: esse homem tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Na hora Natan disse: fique tranquilo, você não vai morrer, mas a espada jamais se apartará da tua casa. Conte quantos filhos de Davi morreram. Morreu Aminon, morreu Absalão, morreu Adonias e morreu o filho da Batseba com 7 dias. Porque a sentença que você deseja para os outros, elas visitam você. Por que você acha que Natan usou a figura de pasto de ovelha para o rei Davi? Porque Davi era pastor. Sabe o que Natan está dizendo? Você agora tem uma cabeça de rei, mas perdeu o coração de pastor. Quando você tinha uma cabeça de rei, quando você tinha um coração de pastor, você corria atrás do leão e tirava a ovelha da boca dele. Agora que você perdeu o coração de pastor, você empurra a ovelha para morrer primeiro. E foi isso que você fez com Urias. Davi foi para o deserto, irmão, sozinho, chorando. Zadok quis levar a arca, ele disse: não, deixa a arca aí, isso é eu e Deus. E ele fez uma oração no deserto, Salmo 51, que você conhece bem, do verso 10 em diante, que é o mais, meu Deus, é a minha vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu uma cabeça pura, porque a cabeça de rei ele já tinha, ele só tinha perdido o coração de pastor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, dar-me a mim a alegria do teu espírito, então eu ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão aqui. Limpa-me com isopo e ficarei mais branco do que a neve. Davi foi pedir um coração para trazê-lo de volta. Davi não pediu uma cabeça de rei. Davi já tinha cabeça de rei, mas não tinha mais o coração de pastor. O problema, irmãos, é que as pessoas vão crescendo aqui, ó, na inteligência, e glória a Deus por isso. Tem que crescer na graça e no conhecimento, mas vão perdendo o coração apaixonado por Cristo. Não tem mais lágrimas na sua oração e na sua adoração. Faz quanto tempo que você não faz uma música para Jesus? Faz quanto tempo que você não se tranca num quarto sozinho, põe um louvor, só você e ele, e levanta as mãos e chora? Quanto tempo que você não entra no carro para dirigir e depois no caminho você já não sabe mais aonde está indo? E você tem que parar o carro e começar a rir e se lembrar, para se lembrar onde você ia, porque o seu carro foi visitado com a sua glória. Que a gente nunca perca o coração apaixonado por Cristo, irmãos. Que a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa perspicácia, as nossas estratégias não roubem o nosso coração dependente de Cristo. Aquele coração apaixonante, apaixonado, que quando levantava as mãos já chorava. Que a gente não torne a igreja um peso para nós. A igreja não é um peso para nós. Volte ao tempo que era só você e Deus. Ei, volte ao tempo que era só você e Deus e a Bíblia. Não tinha nada entre você e Ele.
Não deixe que o ministério roube você de Deus. Não tinha nada entre você e ele que precisava ser alimentado. Volte a esse tempo. Eu vim aqui dizer isso para você. Volte a esse tempo. Você pode continuar fazendo tudo que você está fazendo, mas não perca a paixão. E não tente compreender. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são a soma deles. Quem te deu conselho, ó Deus? Quem deu a ti primeiro para que depois tu pudesse dar? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a ele seja glória eternamente. Amém. Eu sinto quebrantamento nessa palavra, irmãos. Não trabalhe e perca os valores de Cristo. Não trabalhe e perca os valores de Cristo. Chega. Eu acho que a gente pode orar. Aleluia. Deixa eu ficar aqui embaixo. Eu acho que a gente pode orar agora. Queria deixar essa palavra no seu espírito e ela fizesse a gente meditar nessa noite. Hoje é uma boa noite para a gente voltar em alguns lugares em Deus. O caminho para frente é para trás, irmão. O caminho para frente sempre é para trás. Eu quero orar por você. Se essa palavra falou com você e você sabe o que você tem mais para dar, você pode fazer mais. Só precisa crer um pouquinho mais. Busque a Deus até a fé se é a única coisa que você tem. Busque a Deus até a fé está na frente de tudo que você tem. Tudo. Irmãos, eu tenho milhares de esboços de pregações. Eu estou pregando o Evangelho há 28 anos. Se eu pregar os próximos 28 anos, eu tenho mensagem para pregar todo dia. Mas não é o que dizer. Não é mais o que dizer, é quem eu estou me tornando por aquilo que eu estou dizendo. Porque no final da vida o que vai valer não é o que você disse, é quem você se tornou. Quem você se tornou por aquilo que você está dizendo e vivendo. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. Se Deus falou contigo, mexeu aí dentro, virou uma chave. Você sabe quando mexe. Quando mexe dá vontade de orar mais. Faça votos com Deus. Senhor, eu vou entrar mais. O véu já foi rasgado, não costure ele de novo. Sai da bolha, fura a bolha. Fura essa bolha de incredulidade que você vai até um lugar, dali você não consegue mais. Porque dali, irmãos, tem um lugar em Cristo que é só para os filhos. Os evangélicos não conseguem entrar. Porque os evangélicos trocaram a presença pelo presente. Eles preferem o presente de Deus e não a presença de Deus. Dê só presente para o seu filho e não a sua presença para ver o que acontece no final da vida dele. Os filhos também não querem só presente. Eles querem a presença. Fure a bolha hoje, irmãos. Saia desse lugar. Se Deus falou contigo, eu acho que a gente pode orar juntos aqui na frente. Amém? Amém? Você topa? Então venha, por favor. Permaneci, o teu olhar me consumiu. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.